Param, 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 param. Fala, galerinha, vamos estudar? Vamos estudar? Pam, pam, param, pam, 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 param, pam, pam. Pam, pam, param, pam, 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 param, pam, pam. Podcast Poluição da Água. É isso aí, galerinha. Vamos estudar, vamos estudar. Enem por chegar. Amantes da biologia. Galerinha, é o seguinte. Poluição da água, né? Melhor dizendo, com certeza vai estar nos vestibulares, vão estar, né? No Enem. Pode acreditar nisso aí que eu estou dizendo para vocês. Então, em função disso, nós vamos estudar hoje esse tema, nesse podcast. Compartilhem depois, comentem. Fiz aqui um resumo, né? Vou comentar algumas coisas para a gente poder começar. Poluição da água. A gente sabe que a atividade humana ela tem causado, né, nos últimos anos, um grande impacto nos ecossistemas aquáticos. Já ouviu falar da tragédia de Samarco? Ou da Samarco, né? Pois é, tem tudo a ver com este tema. Espírito Santo, Minas Gerais, contaminação lá através de fragmentos, né? Rejeitos, galerinha, lá das mineradoras, né? Sabe que a poluição da água é um dos fatores que prejudica a relação entre os organismos e o meio ambiente, né? A gente sabe disso. Então nós vamos tentar aqui levantar alguma coisa com relação à poluição da água. Fique ligado. Olha, o que você pode levantar em biologia, por exemplo, sobre poluição da água? Não sabe? Muita coisa, galerinha. Muita coisa. Acompanhe o podcast. Eu vou falar de biomagnificação. Pois é. Já ouviu falar de eutroficação? Pois é. É isso aí, galera. Tem tudo a ver com biologia e ecologia. Olha, essa poluição provocada pela lama lá da Samarco, ela foi maior na superfície do que no fundo do oceano. Muito bem. Já fizeram vários relatórios aí preliminares desses impactos, né? No litoral do Espírito Santo, por exemplo. Lá na foz do Rio Doce, né? Da lama com rejeitos de minério. Esses rejeitos foram aqueles que vazaram do rompimento de uma barragem, lembra? Da mineradora Samarco, Minas Gerais? Pois é, tem muita coisa com relação à biologia. Isso aí, galerinha, esse tema poluição da água, podem estudar. Podem estudar que com certeza vai estar no Enem. Certo? Mas não é só com relação a essa tragédia, não. Porque a gente sabe que tem a ver com, indiretamente ou diretamente, com o consumo humano. Com o homem provoca uma coisa que vai atingir ele mesmo. Olha, a grande quantidade de lama liberada no acidente, ela não é tóxica. A grande quantidade. Mas ela desencadeia, na verdade, uma série de desequilíbrios ambientais. O primeiro deles foi a cobertura da região pelos rejeitos. Como esse material ele é pobre em matéria orgânica, provavelmente nenhuma espécie vegetal conseguirá lá desenvolver-se no local. É diferente, fazendo agora analogia, com a eutroficação. Eutroficação fala de matéria orgânica lançada na água,
que é alimento, excesso de alimento. Aqui, esses rejeitos dessa lama não tem matéria orgânica, então é pobre em matéria orgânica, então nenhuma espécie, nem animal, nem vegetal, pode se desenvolver. Olha aí, anotem aí. Além disso, a lama ela pode causar alterações no solo, né? Dificultando inclusive a permanência das espécies que não morreram com o acidente. Vale destacar ainda o quê? Que ao secar, essa lama, galerinha, ela vai ficar o quê? Endurecida. Então, é como se fosse um tampão no solo. Vai dificultar o crescimento de vegetais e o restabelecimento do ecossistema. A gente sabe que a lama também ela atingiu os rios da região, provocou morte de espécies que viviam ali, os peixes que serviam para alimentação, né? Até como fonte de renda, um aspecto socioeconômico para você destacar também. Então, esses peixes foram morrendo aos poucos. Por quê, galerinha? Pela diminuição do oxigênio. As brânquias, né? Que é aquela janelinha onde tem o opérculo e as brânquias dentro, que chamam de guelras, elas são obstruídas. São as estruturas, galerinha, que são responsáveis pela respiração desses animais, dos peixes. Agora, vale a gente destacar aqui que não são apenas os peixes, né, que morreram em consequência da lama. Olha, alguns pontos do rio, por exemplo, a gente percebe que todo o ecossistema aquático foi destruído. O Rio Doce, pra vocês terem uma ideia, é um dos atingidos, provavelmente vai demorar uns 10 a mais anos para se recuperar, né, de todos os danos causados pelo rompimento dessas barragens. A morte ela não foi percebida apenas dentro dos rios. A mata ciliar, olha, ó, fazendo aqui uma analogia com geografia, mata ciliar, que é a vegetação que fica às margens dos rios. A mata ciliar, galerinha, anotem, ela foi completamente destruída em algumas áreas. Muitas espécies vegetais foram arrancadas pela força da lama. E outras foram tamponadas, né? Foram soterradas. Galerinha, essa lama da Samarco, ela pode provocar ainda o quê? Outro tópico. Assoreamento de rios. Anotem. Diminuição da profundidade do rio em algumas áreas. Pode também provocar desvio dos cursos da água e até mesmo soterramento de nascentes. Olha aí como é impactante esse acidente ambiental provocado pelo homem. Anotem. Olha, quando atinge o mar pelo Rio Doce, a lama ela contamina ambientes aquáticos. Também causa danos irreparáveis à vida marinha. O ecossistema marinho, galera, também é comprometido. Certo? Então tá aí um comentário sobre essa tragédia, né? Acidente em Mariana, Minas Gerais, os danos ambientais. Comentário superficial, mas ainda vou continuar falando de poluição da água. Porque você sabe que a atividade humana ela tem causado isso aí nos últimos anos. Mais recente foi essa. Há esse grande impacto nos ecossistemas aquáticos. Olha, o esgoto industrial, doméstico, sem o tratamento, agentes também patogênicos, agrotóxicos, fertilizantes, que penetram no solo, quando alcança lá as águas subterrâneas. Tudo isso vai causar poluição na água. O vazamento de petróleo em águas litorâneas, que é muito comum, né? Você também pode destacar que a utilização de rios e riachos como grandes lixeiras. É verdade. Falta de educação do povo, né? Ó, todo esse material despejado nos rios, galerinha, nos mares, isso tudo é responsável pela poluição e contaminação da água. Olha, há que se entender o seguinte, existe uma diferença entre, anote bem aí, água poluída, o que é água poluída? E água contaminada. A dica é, quando se fala em água contaminada, se fala em
micro-organismos, vermes, larvas, cistos, parasitas que causam doenças. Pode estar contaminando a água. Água contaminada. Quer ver um exemplo? Leptospira interroga-se. Vixe, professor, o que é isso? É uma bactéria, menino. Causadora da leptospirose. Água contaminada com a urina de ratos infectados com a bactéria. Água contaminada. A água poluída, galerinha, é que recebeu produtos químicos. Esses todos que eu já falei anteriormente, Samarco, por exemplo. Detergentes, agrotóxicos, né? Isso é água poluída. Olha, todo mundo já ouviu falar do rio Tietê, São Paulo. E, veja bem, eu recordo que eu li sobre isso. Em 2007, esse descarte, né? O descarte que é inadequado desse lixo, falar em lixo, galera, eu tenho podcast sobre lixo, certo? Acesse, solicite, lixão, lixões, eu tenho podcast sobre isso aí. Bom, o descarte inadequado de lixo, por exemplo, e esgoto, lá no rio Tietê, em corpos de água lá, corpos d'água, é uma das principais causas de degradação desses ambientes naturais. Aqui em São Luís tem também uma famosa lagoa chamada de Lagoa da Jansen. A Lagoa da Jansen fica próxima à orla marítima, à litorânea, e ela está lá, arquejando, tratamento em cima de tratamento, mas o problema de eutroficação, por exemplo, continua. Olha, eutroficação, galerinha, é a mesma coisa de eutrofização, não falei errado não. Olha, galerinha, atualmente o problema dos recursos hídricos, a gente sabe que é uma questão globalizada, não é só aqui em minha cidade nem na sua. E ao mesmo tempo, o uso racional da água, galerinha, é uma questão de cidadania. Todo mundo tem que fazer a sua parte. De sobrevivência também. Aí eles fazem aquelas reuniões internacionais, por exemplo, em 2012, a OMS, né, que é a entidade que é uma entidade das Nações Unidas, né, ela revelou que atualmente a falta de água, né, limpa deixa a desejar milhões de pessoas, uma média de uns 800 milhões de pessoas. Isso foi catalogado nesta reunião de 2012. E também 2,5 bilhões de pessoas vivem sem o saneamento básico. Essa palavrinha-chave também é bom saber. Saneamento básico é o que falta, né? É o que falta em todo o planeta, principalmente no Brasil, né, galerinha? Vou só dar uma dica para vocês, que aqui no Maranhão, até na cidade mesmo, o esgoto, ele não é tratado, é lançado no mar, falta de saneamento básico. Tem cidades no interior do Maranhão que as pessoas ainda fazem suas necessidades um negócio chamado de cintina. Galerinha. Cintina. É onde a pessoa faz um buraco no quintal, cobre assim com uma palhoçazinha e faz suas necessidades ali nesse buraco. Porque não tem um esgoto, um saneamento. Não tem uma rede de esgoto. Então esse problema é geral. Certo? Galerinha, de toda a água que existe na Terra, a gente sabe aquela proporção que todo mundo sabe, aquela estatística. 97,5% é de água salgada, 2,5% é de água doce, 68 ponto alguma coisa estão nas geleiras, calotas polares, 29 ponto alguma coisa está lá embaixo da terra, no subterrâneo, né? São as águas subterrâneas, reservatórios subterrâneos, né? E uma pequena fração está onde? Na atmosfera e disponível para nós. Quer dizer, lagos e rios têm apenas que a água que é disponível para nós, que vem da condensação lá das chuvas, tal, precipitação das chuvas para a condensação, 0,3%, menos de 0,5% estão presentes nos rios e lagos. Uma parcela muito pequena, né, galerinha? Então, veja bem, outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, a gente dá continuidade à poluição da água,
Agora eu falei a diferença entre água poluída e água contaminada. Agora, o que é água servida? Ou também chamada de efluente? Água servida é quando tu, aí menina, tá lavando a louça do almoço para sua mãe, né? Te serviu da água, e aquela água que você usou é o material que vai ser o material constituído do esgoto, vai para o esgoto. Então esse é o efluente. Essa água que vai para o esgoto, que desce ali pelo ralo da tua pia, menina, ela contém impurezas como sabões, detergente, resto de alimentos. Às vezes tem até urina e fezes. Galerinha, água servida também chamada de efluente. Muito bem. Galerinha, na água dos esgotos, a gente sabe que são encontradas bactérias, né, que causam doenças, tipo a febre tifoide. Nome bonito, né? Febre tifoide. Olha, desinteria também, nome lindo, desinteria bacilar, cólera, né? Então essas bactérias são encontradas na água dos esgotos. Até vírus que provocam hepatite, paralisia infantil, protozoários que causam giardíase, muito comum em crianças, desinteria amebiana, a amebíase, que muitos confundem com verme, amebíase. Tem ovos também, ou micro-ovos de inúmeras espécies de vermes, ascaridíase, lombriga, né? Tudo é encontrado na água do esgoto. Esquistossomose, com certeza, ou barriga d'água. Galerinha, quando o esgoto é sem tratamento, o que acontece? Ele é lançado sem tratamento em um rio ou um lago. É muito comum nas grandes cidades. Não é só aqui em São Luís, não. Desculpe. A grande quantidade de resíduos orgânicos, que a água de esgoto, né? O esgoto tem resíduos orgânicos. Essa grande quantidade de resíduos orgânicos na água é o que a gente chama de eutrofização. É um fenômeno, né? Esse fenômeno ele vai desencadear o quê? Uma série de eventos impactantes. Olha, também tem um podcast show de bola, 7 minutos, sobre esse tema, eutrofização ou eutroficação. Ninguém tem um podcast desse. Ninguém já falou de eutroficação dessa forma. É o que você precisa para o Enem. Acesse e solicite eutrofização. Olha, são várias etapas para ocorrer esse processo, né? A gente sabe que tem isso com a proliferação de quê? De micro-organismos. Aí vem, principalmente as algas, né? Elas proliferam, se tem muito alimento, as algas proliferam. Proliferam também bactérias, que são decompositoras, né? Aeróbias. Primeiro vem as bactérias aeróbias. Essas bactérias, galerinha, tá lá no podcast. Elas vão consumir grande quantidade de O2, de oxigênio da água. Então, o que acontece? Tem uma coisa chamada de DBO. DBO é a demanda bioquímica de oxigênio. Essa demanda bioquímica de oxigênio, no caso da eutrofização, ela diminui. A quantidade de oxigênio dissolvido na água diminui em função da presença dessas bactérias aeróbias, né? As bactérias decompositoras aeróbias. Porque a gente pensa que só existem bactérias decompositoras anaeróbias. Não, tem as aeróbias também, que elas consomem grande quantidade de oxigênio. Quando elas consomem essa grande quantidade de oxigênio, vai faltar oxigênio para os outros seres vivos, galerinha, aquáticos, que vivem ali também na dependência desse gás. Isso é eutrofização. Muitos confundem o entendimento de eutrofização. A outra etapa é que vai aparecer os micro-organismos, já que morrem os outros seres vivos, entram em estado de decomposição, entram as bactérias anaeróbias também. Aí que essas bactérias começam a liberar o gás, a amônia, que dá aquele odor característico da Lagoa da Jança aqui, no Rio Tietê, amônia, metano, o gás sulfídrico, que tem esse mau odor. Pronto, bem aí já é eutrofização, certo? Dentro de poluição da água. Um dos assuntos. Galerinha, já ouviu falar de uma lagoa chamada Rodrigo de Freitas? Quem é do Rio de Janeiro aí? A gente sabe, por exemplo, que durante os meses mais quentes do ano, essa lagoa ela reduz também drasticamente o oxigênio dissolvido. Aí ela provoca uma grande mortandade, né, de peixes também.
Desde os anos 90, né, essa lagoa ela vem passando, tipo a daqui, Lagoa da Jança, ela vem passando por um tratamento de despoluição, monitoramento da qualidade das suas águas. E embora a medida ela tenha gerado bons resultados, mas ainda é possível reconhecer a necessidade de muito trabalho. Eles não conseguem, certo? Tá aí uma vaga de emprego para biólogo. Hein, galerinha? Não era não? É, galerinha. Olha, a extinção de espécies de água doce, ela tem atingido níveis preocupantes. Os animais, a fauna, né? Que vivem em rios, lagos, lagoas, estão desaparecendo, galerinha. Mais depressa que os animais que vivem na vida terrestre, o outro habitat, né? E da vida marinha. Além da poluição, galerinha, as causas mais frequentes é que eu falei há pouco da Samarco, a construção de represas também, termoelétricas, sistema de irrigação, que é utilizado na agricultura, o aquecimento global. São outras causas, além da poluição, mais frequentes para o desaparecimento dessas espécies, aquecimento global principalmente. Olha, as águas elas podem ser atingidas também por agrotóxicos. Tem um que já foi até proibido a sua venda, que é o famoso DDT. Esse agrotóxico, o DDT, quimicamente, se eu não me engano, deixa eu ver como é que eu estou em química. Eu lembrava, gente, era dicloro, difenil, tricloroetano. É isso aí, professor. De novo, DDT, dicloro, difenil, tricloroetano. Muito bem. As águas elas podem ser atingidas por este agrotóxico à base de DDT. Embora proibido, né, como eu falei, eles continuam pulverizando as lavouras. Então, o que acontece? Veja bem, arrastados pela chuva, né, até os rios e mares, esses agrotóxicos vão contaminar as águas, né, e também matar os organismos, como peixes, crustáceos, moluscos. Os que não morrem pode chegar ao ser humano, né? Aí vem a coisa em cadeia. Eles chegam ao ser humano, os que não morrem, mas chegam como um alimento contaminado, né? Olha, resíduos industriais lançados nos rios e mares são altamente tóxicos, galerinha. Certo? Então tá aí, ó. Tem um outro tema também que é poluição da água. Que tem a ver quando eu falei que o homem se contamina ao se alimentar desses peixes, né, outrora contaminados, em cadeia. O que é isso? Estou falando de quê? Magnificação trófica. Anotem, tá lá, vai estar lá no Enem. Olha, a magnificação trófica, também é chamada de biomagnificação. Olha, lembra que eu falei há pouco? Veja bem, eu falei, eutrofização é a mesma coisa que eutroficação. Biologia tem isso, sinonímia. Por isso que muita gente resiste à biologia, não gostam, tem resistência, acha difícil. Mas magnificação trófica é a mesma coisa que biomagnificação. E o que é isso, galerinha? Então, o acúmulo de substâncias tóxicas, galerinha. Veneno, metais pesados, pesticidas, na água, nas coleções de água que chamam. O efeito cumulativo nas cadeias alimentares, galerinha. Esse fenômeno é chamado magnificação trófica. Veja bem, a substância tóxica ela vai sofrendo acúmulo ao longo dos componentes da cadeia alimentar. Não é isso? Os últimos consumidores armazenam maior quantidade de veneno por grama ou quilograma de massa corpórea. Está aí. Magnificação trófica, assunto com certeza que vai estar no seu vestibular, no seu Enem. Galerinha, tem umas duas questões aqui, só para a gente fechar esse podcast, ou vocês não querem? Muito bem. Então vamos lá. A questão foi do Enem. Todo mundo acertou? Do ano passado. Fala assim: a indústria têxtil utiliza grandes quantidades de corante no processo de tingimento dos tecidos. Essa questão aqui teve uma interpretação
dúbia, né? Eu entendi que tinha várias respostas aqui, mas tudo bem. O que vale é o gabarito. É que nem partida de futebol. Gol de mão, gol de joelho. O que vale é abrir o placar. Se o juiz apitou, já era. Aqui, ó. Se a prestadora do Enem fez, ou do vestibular, optou por uma alternativa, então essa que vai ser. É assim. Aí tem assim, o escurecimento das águas dos rios, causado pelo despejo desses corantes, pode causar uma série de problemas no ecossistema aquático. Considerando esse escurecimento das águas, qual é o impacto negativo, galerinha, inicial? Aí tem eutrofização, proliferação de algas, inibição da fotossíntese, fotodegradação da matéria orgânica, aumento da quantidade de gás dissolvido. A resposta aqui que ele colocou é inibição da fotossíntese. Por quê? Entendeu o seguinte, com a mudança da cor na superfície da água, quer dizer, o escurecimento que ele fala, a luz não penetra, galerinha, e impede então assim o processo, né, de fotossintético. Viu como é tranquilo? Mas veja bem, depois que ocorre a morte de vários organismos aquáticos, né, que dependem da fotossíntese, direta ou indiretamente, em seguida ocorre um aumento da população de decompositores, né, os aeróbios primeiramente, seguindo a diminuição dos gases dissolvidos na água, diminui o oxigênio, que são utilizados por essas bactérias que eu falei, aeróbias. Aí por último vem o aumento da população dos anaeróbios, no ambiente anóxico, quer dizer, sem oxigênio. Aí vem a produção dos gases. Então entraria aqui eutrofização, que é a letra A. É uma questão dúbia. Professor, que diabo é dúbia, né? Não é nome de uma pessoa, não. Pois é, então tá aí, ó, uma questãozinha só para a gente praticar, né? Mas eu vou deixar aqui uma questão para vocês. E quem ouviu o podcast vai estar me respondendo. Eu quero ver aí quem estiver ouvindo o meu podcast. Eu quero que vocês tentem responder. Façam com que eu veja esse comentário em algum lugar aí. Olha, é uma questão da PUC. O DDT, que eu falei há pouco, é um inseticida, né, do grupo dos hidrocarbonetos clorados, que atua como um veneno de contato, né, afetando a transmissão de impulsos nervosos. Descoberto em 1948 nos Estados Unidos, ele foi banido na década de 1970, justamente por causar efeitos, né, colaterais nefastos sobre diversos organismos das comunidades ecológicas. Sabendo-se que o DDT, aí pergunta, sabendo-se que o DDT é acumulado ao longo da cadeia alimentar no corpo dos organismos, é correto afirmar que uma maior concentração de DDT é observada no nível, letra A, do fitoplâncton, B, do zooplâncton, C, dos carnívoros, D, dos herbívoros ou letra E, dos produtores. Falei do assunto há pouco. Comente, tente responder essa questão, comente o podcast, compartilhe. Abraço, amantes da biologia, do professor Alain Calvé.